Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre entrar nos mistérios da bruxaria. O começo, né, quando a pessoa vai entrando nesse universo, né, quais são as primeiras impressões que ela vai ter. Até mais. Olá! Antes de tudo, eu gostaria de falar que assim, a gente está chegando quase a 1000 inscritos, né? Ainda não tem um ano que a gente está intensificando os nossos vídeos e a gente pede toda a força que esses 800 inscritos, eles possam fazer para dar uma forcinha, tipo compartilhar, dar o like, se inscrever e fazer comentários, sugerir pautas, assim, porque a gente está quase chegando nos 1000 inscritos, né? Bem, vamos voltar então ao tema. Quando uma pessoa procura a bruxaria, né? Normalmente ela vai começar pelas leituras, pesquisas em sites, no YouTube mesmo, né? E a gente fala assim, tá, mas e os mistérios da bruxaria? Então, e é interessante essa ideia de mistérios, né? Se você pensar que hoje nós vivemos um momento em que todo o conhecimento humano está hoje disponível na internet, né? O que você não tiver em livros, você tem fácil na internet, tutoriais, blogs, pessoas comentando, assim, então assim, a experiência humana intelectual, ela está disponível. E assim, a gente quando trabalha na bruxaria, e a gente, no nosso sistema aqui do Coven, né, a gente trabalha o treinamento individual. Por quê? Porque não é só, a gente não aborda apenas esses aspectos que são informativos, né? E aí quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, tá, mas daí sobra o quê? Aí sobra o que? Tá, sobra que é o seguinte, a gente traz isso, vamos pensar que todo mundo é a ponta de lança de diversas encarnações que nossos ancestrais foram trazendo de evolução, tá? Então nós somos hoje o que está aqui presente e é o que está vivendo essa experiência e tendo a missão de dar um passo além. Então, tecnologia, os aspectos culturais, a gente evoluiu muito, né? Mas a gente tem uma defasagem em alguns aspectos que a gente considera desconhecidos, né? As pessoas, elas têm um desenvolvimento, aquilo que elas têm consciente, quer dizer, hoje você tem capacidade de falar, de verbalizar, de argumentar, de raciocinar, você tem a capacidade de ler um livro, entender e aprender alguma matéria, um assunto. Tudo isso foi decorrência de milênios de evolução humana. E a cada geração alguma coisa vai além, né? Quer dizer, as pessoas elas sempre toda nova geração traz a missão de dar um outro passo, né? E é por isso que às vezes a gente vive nas famílias, né? O que a gente chama de choque de gerações, porque sim, os pais, eles trazem muita informação, eles trazem muita experiência de vida, né? Mas o jovem não pode apenas replicar aquilo que os pais trouxeram, porque senão é como se a vida dele fosse em vão. Cada um tem que pegar todo esse material, fazer uma releitura,
adaptar às condições do tempo do que a gente esteja vivendo hoje e colocar a sua marca. E essa marca, se você tem hoje o acesso a toda a informação da humanidade, você tem todo esses aspectos que são considerados intelectuais, racionais, estão disponíveis. Hoje, o que está faltando mexer são os aspectos que estão no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, né? Então, assim, quando você tem talentos, você nasce com alguns talentos, você nasce com algumas capacidades. Algumas capacidades estão plenamente desenvolvidas, algumas capacidades precisam uma lapidação para melhorar um pouco. Então é aquela coisa, tem gente que nasce com uma habilidade natural para idioma, ou habilidade natural para matemática, para dança, enfim. E precisa correr atrás de algumas habilidades. Então a vida vai exigindo que ela também aprenda a lidar com a questão financeira, que ela também aprenda a lidar com os desafios que a vida vai apresentando e vão lapidando aquelas coisas que ela tem meio que latentes, né? Mas quando a gente fala no universo da bruxaria, a gente está falando sobre uma questão de coisas que não estão tão aparentes assim. Então, logo no começo, quando uma pessoa começa o seu processo de treinamento, a gente vai tentando ver quais são essas habilidades latentes, quais são essas habilidades que são naturais da pessoa, elas já estão encaminhadas, a gente deslinda aquilo, né? A gente deixa claro que aquilo são tarefas, são missões que aquela pessoa tem, e à medida que ela vai se harmonizando com o que seria o que a gente chama de propósito de alma, ela vai começando a poder fazer mais, eu vou usar a expressão downloads de outros potenciais. E quando a gente fala em mistérios, a gente está falando assim, se hoje os livros mais raros, você consegue fazer uma reimpressão, você consegue baixar na internet, tem PDF, enfim, você hoje tem acesso à parte informativa, né? O lance, digamos assim, né? Para você se desenvolver outras capacidades, é quando você começa a pegar aquilo que não está disponível para todo mundo e que às vezes só você vai ter a habilidade de fazer a leitura, de fazer a captação daquela informação, o desenvolvimento daquela captação, daquela capacidade. Então, assim, quando a gente vai fazer o treinamento, não é que a gente tenha já um programa, né? Nós vamos trabalhar isso, depois vamos trabalhar aquilo outro. Não, a gente, o aluno, o aspirante a ser bruxo, ele vai trazendo necessidades e a gente vai buscando junto esse desenvolvimento, né? E aí sim, vai trazendo coisas que às vezes a gente nem mesmo esperava que fosse aparecer. São capacidades, dons que vão sendo resgatados em alguns momentos ou mesmo construídos porque a pessoa chegou num ponto em que ela está apta a usar. As pessoas têm muito uma ilusão de que bruxos servem para prestar socorro, né? Então, não, eu tô com uma doença, vou pedir para a bruxa fazer uma magia para sarar. Eu tô com um problema financeiro, eu tenho que pedir para a bruxa fazer uma magia para dinheiro, para atração de recursos, para atração afetiva, para reconciliação de casal, enfim. Dentro da filosofia das bruxas, a gente tem a ideia de que todos nós temos um potencial e que não condiz com o propósito evolutivo que alguém fique fazendo para o outro. Todo mundo hoje tem capacidade de se desenvolver, tem o aspecto informativo está disponível, e não é uma função
de uma bruxa ficar carregando os outros nas costas, gente. A gente pode ajudar, mas não é função da bruxa ficar atrás de, agora eu quero arranjar aquele namorado, não quero mais aquele, eu quero outro. Não, não, a gente acredita que nós temos um potencial divino, todos nós temos, estamos caminhando para desenvolver, para assimilar e materializar esse propósito. Então, é muito mais função da bruxa o aspecto educativo, né? Você quer isso? Então vamos trabalhar e vamos nos desenvolver para você chegar no ponto de estar condizente com o que você está querendo, né? E é esse o processo. A gente tem que ajudar a pessoa a estar condizente com aquele processo. Se você é aquela coisa do Caibalion, se você você tem que estar no nível daquilo que você deseja alcançar. É a vibração. Você melhora a sua vibração, você alcança aquilo que você deseja. Você continua a mesma vibração, você não tem como alcançar aquilo que você deseja, né? Então, é trabalhar esse nível de novos estados, novas condições, novas percepções, mais consciência, que é o trabalho que a gente vai lidando com bruxa. E isso são os mistérios, porque você vai acessando capacidades, não é mais replicar a coisa que se aprendeu com alguém, entende? Não é um truque, não é você pegar e falar assim, não, a bruxa deve estar escondendo qual é o feitiço perfeito para eu conseguir realizar a questão financeira. Não existe, isso aí tá fácil. Hoje em dia tem feitiço para todos os assuntos, tem magias para todas as coisas, assim, e assim, acessível em termos de informação, mas não necessariamente que todos consigam desencadear essa magia seguindo esse receituário, né? Então não é assim. Existe você estar na vibração que aquilo seja possível, né? E esse é o processo que é o desenvolvimento de uma bruxa. E aí você sim entra nos mistérios, porque os mistérios é o universo interno, espiritual de cada um que tem uma relação com o inconsciente coletivo, por isso é uma coisa maravilhosa que quando um determinado número de pessoas começa a desenvolver consciência, aquilo repercute na sociedade, aquilo repercute no ambiente, né? Existe uma pesquisa de que quando esse ponto de virada, né? Ele não precisa ser muita gente. A gente sempre tem a ideia assim, não, que quando alcançar a maioria, daí a gente consegue um passo evolutivo, não. A pesquisa é que 6% de uma determinada população que muda o estado de consciência já traz alterações no grupo. Então, o se tornar bruxo é um processo evolutivo social, inclusive, né? E então, quando a gente fala que a gente está entrando nos mistérios, a experiência que o aluno vai ter é uma experiência de descobertas de potenciais novos e que ele vai assimilando e vai conseguindo introduzir na sua vida e vai também podendo materializar e causar efeitos e experiências que a gente denomina de mágicas. Esse vídeo é um vídeo que também é sugestão de aluno, mas eu vou pedir para vocês que vocês comentem, façam sugestões, porque a gente está sempre precisando saber até o que é o interesse de cada um, né? E a gente vai sempre estar postando alguma coisa para trazer esse esclarecimento. Até mais.